me. No turning back, no turning back. Oh, I won't turn back now. No. Meus amigos patrocinadores, esse é o nosso encontro mensal do mês de dezembro de 2014, que eu tenho certeza que vai ser um encontro bom. Eu tenho sido um pregador sempre positivo, falando aquilo que Deus pode fazer e vou continuar falando a vida toda. Eu jamais trocarei a mensagem da palavra de Deus por alguma outra coisa, principalmente por alguma consideração minha. Mas eu andei olhando aqui para a palavra de Deus e recebi assim uma iluminação que eu quero passar para você. Então, creio que esse nosso encontro aqui será importantíssimo. Eu vou colocar os testemunhos, mas principalmente a palavra. Então, preste atenção, porque Deus há de falar. O Israel do passado, que depois se dividiu-se em duas nações, Judá e Benjamim de um lado e 10 tribos do outro lado, que manteve o nome de Israel e que às vezes também era conhecido como Efraim e o povo de Samaria. Então, eles têm, os dois povos tiveram altos e baixos. As 10 tribos foram terríveis, provocaram a Deus e cedo foram para o cativeiro. Mas mesmo eles estando em cativeiro, quando Salmanaser levou, Oséias era o rei, anos depois, era outro rei dos assírios que veio, era o Senaqueribe, e o pessoal de Judá orou. Quando Ezequias era rei, Isaías era o profeta, e um anjo de Deus, numa noite, matou 185 mil soldados dos assírios. Você vê que arma de guerra tinha o povo de Judá. E é sobre essas armas que eu quero falar, porque essas armas podem estar contra você, contra mim. E Deus nos faz uma advertência muito séria, e nós temos que prestar atenção. O Judá, em que a maioria dos reis foi obediente, aqueles reis foram pessoas dedicadas à palavra de Deus, mas tivemos alguns que também pisaram bem fora da risca, e depois a nação foi para o cativeiro na Babilônia, passou 70 anos e olha, muito prejuízo, muita dor, muita angústia, muita tristeza, e o povo de Deus tornou-se motivo de desprezo a Deus, ou até de Deus, no caso, né? Mas Deus teve que fazer isso porque os outros povos riam, eles eram motivo de piada. Aquele povo que foi o povo do Senhor virou o povo contra quem o Senhor estava lutando agora. E vamos para o livro de Jeremias. Lá no capítulo 21 de Jeremias, começa o capítulo, o nosso profeta Jeremias, o homem das lágrimas, até chorando, dizendo que o dia que ele nasceu que fosse amaldiçoado, que ele não deveria ter nascido, por causa do que vinha de sofrimento ali. E ele se sentia impotente para ganhar aquele povo. Como muitas vezes a gente chora por dentro, vendo grupos de pessoas se levantando contra a verdade. E a gente sabe que eles estão no falso fundamento, que é a mentira, e vão pagar um preço tremendo. Só mesmo uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, que não tem uma experiência com o Espírito de Deus, é que não entende o perigo que corre aquele que despreza a palavra do Senhor. Em Provérbios 13 diz que o que despreza a palavra perecerá. Então nós temos que tomar isso como uma decisão divina, como um problema sério, e que se nós não tomarmos juízo, não olharmos para a palavra e não clamarmos a Deus, nós vamos de mal a pior, a menos que você queira que o final da sua vida seja muito triste, que a eternidade, você fique em sofrimento a eternidade toda, continue então nesse caminho. Se é o que você quer, não, eu quero o melhor para mim. E quem é o louco que não quer o melhor caminho? Então nós temos, qualquer pessoa, você, nós temos que olhar para a palavra e falar, Deus, eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo aquilo que é certo? Ou eu estou iludido com esse mundo? Já tem gente que diz que 50% dos casamentos não há fidelidade. Eu não sei como é que chegaram a essa pesquisa, mas que o diabo está agindo em quase 100% está. Coisas fora da natureza e por aí afora vai, e a pessoa achando que não tem problema algum. Misericórdia, Senhor. É tempo da gente buscar Deus, da gente chegar para o Senhor e buscar do Senhor aquela revelação, porque é coisa séria. Judá não quis buscar. E Jeremias escreveu assim para ele, Jeremias 21, versículo 4. Assim diz o Senhor, quer dizer, pode escrever que isso vai acontecer. Quando Deus fala,
acontece. Nenhuma palavra de Deus é vazia de poder. Nenhuma palavra de Deus é dita de qualquer maneira. Toda ela vem com as armas necessárias, com a capacidade para fazer aquilo que ela nos anuncia, tanto para bem quanto para mal. E olha que tem muitas advertências na Escritura Sagrada. Jesus chegou a falar da seguinte maneira: quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? E ele diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Israel tinha um Deus. Isso aqui já era para eles parar e falar: espera aí, nós estamos mancando um pouco. Se nós temos um Deus, que é o Deus, o único Senhor, quem é que vai nos fazer mal? Quem é que vai fazer mal a você se você for zeloso do bem? Vamos parar um pouquinho e pensar nisso. Israel, ou Judá, no caso, tinha um Deus. E Deus chamou aqui Jeremias o Deus de Israel, porque aquela separação foi uma coisa do homem. Deus permitiu por causa da rebeldia. Muita gente hoje está separada de Deus, e Deus permitiu por causa da rebeldia. Mas Ele é o seu Deus. O que você tem que fazer? Voltar correndo. Assim diz o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão em vossas mãos. Misericórdia. Deus colocou à nossa disposição, ao nosso alcance, figuradamente nas nossas mãos, as armas de guerra. Quais são, missionário? A palavra dele, o nome dele, a unção do Espírito Santo, a fé, a graça de Deus, todas as promessas. Isso são armas que nós não perderemos batalha alguma. Mas talvez alguém diga: missionário, eu estou perdendo. Eu estou numa luta contra o câncer e estou sendo derrotado. E vai ser. Se não mudar, vai ser. A palavra de Deus é para gente séria. É para gente que tem amor à sua própria vida, que não quer ficar na mão dos atormentadores, dos espíritos malignos, dessas entidades que estão destruindo milhões. As armas de guerra foram colocadas em nossas mãos para nós lutarmos as guerras do Senhor. A guerra da sua santidade é do Senhor, pode lutar. Da sua cura é do Senhor, pode lutar. Da sua felicidade é do Senhor, pode lutar. Da sua prosperidade é do Senhor, pode lutar. A menos que você quer prosperar para poder ser o maior pecador da cidade, ou do país, ou do mundo. A menos que você quer ter saúde para continuar servindo ao diabo. Não. Eu quero porque eu sou servo de Deus. Então, essa guerra é do Senhor. E diz aqui: eis que virarei. Eu vou fazer da meia volta. Contra vós as armas de guerra que estão em vossas mãos. Ele colocou. Com essas armas, Isaías e Ezequias oraram, e um anjo de Deus veio e matou 185 mil soldados numa noite. Num passar dele assim, abrir e fechar de olhos, os homens eram todos corpos mortos. Essas armas eram poderosíssimas. Davi as usou em todas as suas batalhas. Nunca perdeu uma guerra. É preciso que a gente olhe para a palavra do Senhor Deus. Essas armas são invencíveis. E elas foram dadas, não devem ser tomadas. E Deus não as tomará. Mas Deus disse: eu vou virar contra vocês. Elas vão dar meia volta. Meu irmãozinho, nós temos que parar agora. Você tem que parar e pensar: o que eu estou fazendo? Eu estou obedecendo a Deus ou estou sendo um malandro diante de Deus? Eu quero a bênção, mas eu não abro mão do pecado. É tentação? Você acha que essa coisa é de Deus? Ora e peça a Deus um sinal ainda hoje. E fique esperando que Deus vai lhe dar o sinal. Ele fala. Então nós temos que prestar atenção. Eis que virarei contra vós. Aquelas armas que é para vocês apontarem e atirarem, elas vão agora ser apontadas para vocês e vão ser atiradas. E vocês vão ter um prejuízo muito sério. E ele fala mesmo: com o que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos tem cercado fora dos muros. Eles estavam cercando eles tinham as armas para pelejar e para vencer. O que está cercando você? Qual é o problema que está na sua família? Qual é o problema de saúde? Na sua vida econômico-financeira? Na sua profissão? Deus lhe criou para se realizar como pessoa.
Quais são os inimigos que estão aí fora dos muros, lhe apertando? Deus falou bem claro aqui, olha, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus. Eles estavam ali para destruir Judá, Jerusalém, Judá, Benjamim, para tomar a terra do povo de Deus. Porque quanto às outras 10 tribos, já tinham sido dizimadas, acabadas. E estavam na mão dos assírios e, por consequência, na mão dos babilônios também. Porque agora é eles que haviam vencido o Império Assírio e que mandavam no mundo. Meu irmãozinho, isso é coisa séria. Eles tinham as armas para lutar, mas não estavam mais lutando. E ajuntá-los-ei no meio dessa cidade. Eu vou juntar, ele vou pôr no meio da cidade. Acabou. E essa profecia se cumpriu, missionário? Infelizmente se cumpriu. Essa profecia veio e aconteceu exatamente como Jeremias tinha dito. Ele disse antes, porque seja maldito o dia que eu nasci. Estava tão chateado, eu sou um fracasso, eu não consigo convencer essas pessoas. Eu não vou orar dessa maneira, porque nós já temos mais luz hoje. Tem gente que realmente quer ser rebelde. Já foi ajudado por Deus. Já recebeu bênção de Deus. Mas depois trocou a felicidade eterna, que não se pode medir, não se pode pesar, não se consegue entender que é tanta felicidade, por um pinguinho de terra maldita, terra do pecado, terra que vai envergonhar, que vai fazer essas almas se virarem contra você e destruírem você completamente. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, ele ainda continua sendo o Deus de Israel, o seu Deus, que você um dia ouviu, clamou, pediu, ele lhe atendeu. Volta para ele enquanto há tempo. E ele continua dizendo no versículo 5, estou lendo Jeremias 21, e eu pelejarei contra vós com mão estendida. Coitado de vocês, coitado de mim, de qualquer pessoa, de qualquer grupo, da humanidade toda, do universo todo. Se o eterno Deus, o Todo-Poderoso, pelejar contra uma pessoa, contra um grupo, contra todos, com mão estendida, quem é que vai subsistir? Quem é que vai aguentar? Como escapar? Como escaparemos nós se nós desprezarmos uma tão grande salvação? E, podemos acrescentar, se irritarmos o Senhor Deus. Ele disse para eles, eu vou fazer isso, e cumpriu. Os babilônicos vieram, acabaram com a nação, cegaram o rei deles na época, levou todo mundo em cativeiro e, como Jeremias disse, foram 70 anos de provação. 70 anos em que eles não eram mais nada, eram escravos na Babilônia, comiam por favor, viviam por favor, e a volta deles foi muito sofrida. No versículo 3, Deus continua falando, e ferirei os habitantes dessa cidade, assim os homens como os animais, com grande pestilência morrerão. Muitos iriam cativos, iriam sofrer os horrores da escravidão, mas tanto os homens quanto os animais que ficassem seriam feridos com grande pestilência. Nunca se viu falar tanto de doenças como a nossa geração está ouvindo. É uma atrás da outra. Quando os homens conseguem descobrir um remédio para poder pelo menos barrar aquela ação maligna, surge outro. E tem gente que está desesperada. Esse mal pode me pegar, pode acabar comigo. E são muitos que estão sendo destruídos. Mas por quê? Por que ficar contra Deus e provocando o Senhor? Versículo 7 agora. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, o rei que teve os olhos vazados, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que dessa cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-ei a fio de espada, não os poupará, nem os compadecerá, nem terá misericórdia. Acabou, não tinha mais jeito. Só há um jeito para nós, não desprezar a palavra de Deus. O bom é que aquela palavra que Deus lhe mandou, ela não foi embora. Você entendeu que ela veio para lhe fazer uma grande mudança na vida. E ela fez.
começou a fazer. O que ela fez foi muito pouco, já é grande aos seus olhos, mas muito pouco. É um pinguinho no oceano. Mas você agora está desprezando, já não ora mais como deveria orar. Já não procura ler a Bíblia como procurava. Já não se consagra mais. E os convites do coerro estão tendo mais atenção sua do que os convites de Deus. E agora, missionário, o que se faz? Volte-se para Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo e Ele há de lhe ajudar em nome do Senhor Jesus. Ele prometeu na palavra dele. Eu estou aqui como um profeta de Deus para trazer essa palavra para você. Ela fala alto dessa palavra e Ele está dizendo, não os poupará, o Nabucodonosor, nem se compadecerá. Não sabe o que é compaixão? O demônio vai ter compaixão? E jamais. Eu faço um acordo aí com Lucifer, com o espírito tal. Meu irmãozinho, fazer acordo com o pai dos bandidos, o mentiroso, é a pior coisa do mundo. Você precisa fazer um acordo com Deus, voltar e lembrar de onde você caiu. E vindo, Deus vai lhe abençoar. E ainda diz mais assim, e a este povo dirás, Deus falou mais para ele, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. É isso que eu vim fazer aqui hoje. Deus está mandando lhe dizer que diante de você tem dois caminhos que Ele permitiu. Ele colocou o caminho da morte e o caminho da vida. Você tem que escolher. Não dá para ficar como está. Não dá para continuar morno como você tem continuado. Você tem que voltar para a igreja, mas com aquela fome, com aquela sede. Eu vou buscar Deus, eu vou encontrar o Criador, eu vou receber a minha libertação, eu vou deixar minha vida de pecado, de tentação, de erro. Eu preciso de Deus na minha vida. E vem enquanto é tempo, porque o caminho da morte, se você não pegar o da vida, você escolheu o da morte. Eu estou neutro, coitadinho de você. Na vida espiritual não há neutralidade. Ou você é ou não é. Ou você assume ou não assume. Ele continua dizendo assim. E o que ficar nesta cidade há de morrer a espada. A palavra de Deus é a espada do Espírito, tá? Ou a fome, ou a pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Proposta de Deus. O Nabucodonosor aceitou isso? Meu irmão, tudo que Deus propõe, que Deus decide, não tem quem possa rejeitar. A proposta foi e aconteceu. Quem saísse e se entregava era na hora poupado e teria a vida por despojo. É o que Deus está fazendo hoje. Não que nós vamos sair ao inimigo, quem está lidando com a gente é Deus. E vão dizer, Senhor, eu quero viver. Meu amigo, saia da cidade, espiritualmente falando, né? Desse meio de vida que tem tantos moradores que fazem a mesma coisa. Está tudo contaminado, é do maior ao menor. É do homem, a mulher. É do velho, ancião, bem idoso, a criancinha. Está todo mundo se entregando. Aí você reúne tudo, autoridades, povo, sacerdotes. Reúne porque hoje a corrupção moral é muito grande. É muito gigante e isso está destruindo milhões de pessoas. O que eu faço? Saia. Deus deu escape para ele, vocês têm que sair. E chegar lá e se entregar aos caldeus. Eu estou saindo com a minha família porque eu não quero morrer. Mas o povo ficou rebelde. Não, Deus é bonzinho. Chegavam até a lembrar de Siló, onde o tabernáculo ficava no passado, no tempo dos juízes. E não, porque Deus está ali, nós vamos consultar. Meu irmãozinho, não tem igreja que salva, não tem pregador que garante sua felicidade, só mesmo a palavra que Deus enviou. Ou se submete a ela e você sabe o que Deus quer da sua vida, ou vai continuar tropeçando. O ano está chegando ao final. Tem gente já fazendo voto, no ano que vem você vai ver. Vai ser o ano da minha realização. Olha para trás, quantos anos você fez a mesma coisa? A sua realização começa quando você obedece à palavra de Deus. Meu Deus, eu estou aqui para me entregar. Eu não quero ser levado. Eu não quero ser entregue na mão dos caldeus. Eu vou me entregar na sua mão. E Deus está lhe dando a oportunidade. Esse caminho está aberto diante de você.
O versículo de número 10 diz assim: porque pus o rosto contra essa cidade para mal e não para bem. Aqueles dias. Hoje, Deus está pondo o rosto dele em sua direção para bem e não para mal. Todo o nosso mal ele fez cair sobre Jesus. É a coisa mais fácil você mudar de vida agora. Você tomar uma decisão. Senhor, ok, mas não voltar atrás. E o diabo vai fazer uma pressão para lhe envergonhar. Você precisa da pornografia, ele vai dizer. Você precisa da desonestidade, vai dizer. Senão você não vive. Pois, demônio, eu vou agora viver sozinho. Vou me rastrejar sob cacos de vida, arame farpado. Eu vou pagar o preço que for, mas eu não vou me submeter a você. Eu não vou deixar que você me oprima, me domine. Eu sou de Deus completamente. Venha, meu irmãozinho. O caminho é de vida. Tem dois caminhos. Você já está no caminho da morte. Diga a Deus, eu saio agora. Eu quero romper com o pecado, mas se eu não conseguir, você vai para o inferno. Porque você já está deixando a dúvida entrar no seu coração. Não é porque você não vai conseguir, é porque você não quer conseguir. Porque Jesus disse que tudo é possível à pessoa que crê. E Deus está pondo o rosto dele contra você para mal e não para